povo, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática e eu sou a professora Jéssica. Na aula passada a gente viu as propriedades das raízes, tá? E hoje a gente vai ver multiplicação e divisão com raízes. Já me dê o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Quando a gente estiver realizando alguma operação que envolva o nosso radical, né, que é a nossa raiz, sempre observar primeiro, gente, o índice, tá? Se o índice for igual, facilita bastante a nossa vida. Então, nessa aula, a gente vai ver multiplicação e divisão de mesmo índice, tá? Na próxima, a gente vai ver com índice diferente. No meu primeiro exemplo, eu vou ter aqui raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25. A gente viu na aula passada que se eu tenho uma multiplicação de mesmo índice, a gente pode juntar os radicantes, né? Juntar os números que tem dentro das raízes. Então, eu vou juntar aqui o meu 5 vezes o 25, que eu vou obter, então, 125. Raiz cúbica de 125. Como eu falei para vocês, a gente está aqui pegando um número maior, que é o 125. Então, o que a gente faz? A gente vai fatorar esse número para encontrar, então, o nosso expoente. Fatorando aqui o 125, ele termina em 5, então vai ser divisível por 5. 125 por 5, vamos obter 25. E 25 por 5, vamos obter o 5. E 5 por 5, vamos obter o 1. Então, aqui, vamos ter 5 elevado a 3, né? Afinal de contas, vamos obter aí 3, 5. Lembrando, né, gente, que como o nosso índice é o 3, a gente vai sempre procurar agrupar de 3 em 3, para facilitar na hora do nosso cancelamento. Então, aqui o nosso resultado vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3. Cancelando aqui o meu índice com o meu expoente, o nosso resultado final é o 3. Então, quando eu tenho uma raiz que o índice é o mesmo do expoente, a gente costuma dizer que a gente está libertando o radicando de seu radical. Então, é como se o número, né, que é a nossa base, é o 5, ele está, ó, se libertando, né? Não existe mais raiz. Então, o resultado final vai ser só ele mesmo, vai ser só o 5. Vamos para mais um exemplo de multiplicação de mesmo índice para você ver como é facinho. Raiz cúbica de 18 vezes raiz cúbica de 6. Agregando aqui as duas raízes juntas, eu vou obter raiz cúbica de 18 vezes 6. E se eu multiplicar, eu vou obter o resultado de 108. Então, o que a gente faz com esse 108? A gente vai fatorar. Fatorando aqui o 108 por 2, vamos obter 54. 54 por 2, vamos obter 27, tá? Chegou no 27, gente, ele não é mais divisível por 2, ele vai ser divisível por 3, tá? Lembrando que a gente ainda vai ter uma aula sobre MMC e MDC para vocês entenderem melhor. Mas continuando o nosso assunto. 27 é divisível por 3, que vai obter 9. 9 é divisível por 3, vamos obter o 3, que só é divisível por ele mesmo. Então, como a nossa raiz ela é cúbica, né, ela é 3, a gente vai agrupar de 3 em 3. O nosso 2, eu só vou ter duas vezes, então vai ficar 2 ao quadrado. E o nosso 3, eu tenho 3 vezes, então vou obter aí 3 elevado a 3. Colocando isso lá dentro do nosso radical, a gente vai ficar com raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Então, se eu tenho o meu expoente 3 e o nosso índice 3, a gente vai fazer aí o cancelamento. Após o cancelamento, né, o número que eu cancelei, o expoente, que no caso é o nosso 3, ele está liberto, né, se libertou de seu radical. Então, a gente vai repetir o 3. O 2, ele está elevado ao quadrado, eu não posso fazer o cancelamento. Então, ele vai permanecer dentro do radical, tornando assim, então, 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mas o 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. Então, resultado final, vamos obter, então, 3 raiz cúbica de 4. Tia, vai ficar assim? Vai, né? Porque aqui não tem mais para onde a gente correr. Vai ficar o 3, não tem problema nenhum, tá, gente? Então, vamos para uma questão. Sabendo que a área do retângulo é calculada pelo produto de seus lados, determine. A gente já teve uma aula sobre a área do retângulo, tá, gente? Lembrando que a gente sempre vai multiplicar a base vezes a altura. Como base, a gente tem um 108 e como altura, a gente tem um 75. Como os índices são o mesmo, que é o quadrado, que é 2, a gente vai juntar eles no mesmo radical. A gente pode fazer aqui de duas formas. A gente pode multiplicar direto 108 vezes o 75 e depois fatorar, ou então a gente pode já fatorar o 108 e fatorar o 75 separados, que é o que a gente vai fazer agora. 78 fatorando aqui, vamos dividir por 2, que vai ficar 54, dividido por 2, que vai ficar 27, dividindo por 3, que vai ficar 9, dividindo por 3, que vai ficar 3,
e dividindo por 3, que vai ficar 1. Como o nosso índice é 2 da raiz quadrada, a gente vai ter que agrupar de 2 em 2. Então, nesse meu 108, eu vou ter 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado e ficou um 3 sobrando. Então, vou ficar 3 elevado a 1 ou somente o 3. Fatorando, então, aqui o meu 75. 75, a gente consegue dividir por 3, que vamos obter 25. Dividindo por 5, que vamos obter o 5. E 5 dividido para 5 é 1. Então, nessa minha segunda raiz, eu vou ter 5 elevado a 2 vezes o 3. 3 elevado a 1. Então, nesse caso, gente, ó, vai ser a minha primeira raiz fatorada vezes a segunda raiz fatorada. Então, o que a gente faz? O que for elevado ao mesmo índice, o que for elevado a 2, eu já posso cortar o expoente. Nesse meu primeiro radical, eu vou ter aqui o 2 e o 3 elevado ao quadrado. Então, cortando os expoentes, eu vou puxar o 2 e o 3 para fora da nossa raiz e o 3, que está com o expoente 1, permanece dentro da raiz. Multiplicando o 2 vezes o 3, vamos obter 6. Então, nosso resultado aqui da nossa primeira raiz vai ficar 6 raiz de 3. Vamos fazer o mesmo agora com a nossa segunda raiz. O 5 está ao quadrado, a gente vai cancelar com o nosso índice, puxando então o 5 para fora da raiz e o 3 que está dentro, ele permanece. Então, nosso resultado ficou, gente, 6 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Lembrando que como o índice é o mesmo, a gente pode juntar os dois radicais, fazendo assim o 6 vezes o 5 e o 3 vezes o 3. 6 vezes 5 vamos obter 30 e 3 vezes 3 vamos obter 9, formando assim 30 raiz de 9. Só que, gente, a raiz de 9 é o 3, não é isso? Então, multiplicando o 30 vezes o 3, vamos obter o valor de 90. Mas lembrando que a gente está se tratando de área, né? E a medida de comprimento dada na nossa questão foi centímetros. Então, a nossa resposta aqui vai ser 90 centímetros quadrados. Agora, vamos para a divisão de mesmo índice. No meu primeiro exemplo, eu vou ter raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 3. Como eu tenho o mesmo índice, eu posso simplesmente pegar os radicandos e dividir eles. Então, vou obter aí 6 dividido por 3, vou obter o 2, raiz quadrada de 2. Lembrando que aqui ele tá, gente, com dois radicais separados. Eles podem vir juntos também em forma de fração. Afinal de contas, fração é uma divisão. Vamos para um próximo exemplo. Vou ter aqui raiz de 24 sobre raiz de 6. Dividindo, então, 24 por 6, já posso fazer a divisão direta. Vamos obter, então, o valor de 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 4. Porém, a raiz quadrada de 4 a gente já sabe, né, gente, que é o próprio 2. 2 vezes 2, vamos obter o 4. Então, se a gente tivesse uma raiz cúbica de 10 dividindo por raiz cúbica de 2, a gente só iria dividir o 10 pelo 2, que vamos obter o 5. Ou então, ficaria raiz cúbica de 5. Vamos para o nosso último exemplo. Raiz quadrada de 120 sobre raiz quadrada de 3. Lembrando que é o mesmo índice, né, gente? Então, vamos só dividir o 120 por 3, que vamos obter o valor de 40. Raiz quadrada de 40. Será que a gente tem uma raiz quadrada exata de 40? Não temos, né? Então, nesse caso, a gente vai fatorar. Fazendo aqui a nossa fatoração do 40, né? 40 é número par divisível por 2. Vamos obter 20. Dividido por 2, vamos obter 10. Dividido por 2, vamos obter 5. 5 só é divisível por 5, que vamos ficar com 1. Como é raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Então, vamos ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5, né? Esse 2, nosso 5, ele está elevado ao expoente 1, que necessariamente não precisa estar nele. Cancelando aqui, gente, o nosso expoente 2 com o índice 2, o nosso 2 vai puxar para o lado de fora, né? Então, vai ficar aí 2 raiz de 2 vezes 5, obtendo então o resultado de 10, ficando então 2 raiz de 10. Então é isso, pessoal, obrigado por me acompanhar nessa aula e tchau, tchau!